Estamos começando mais uma edição do programa Saúde e Bem-Estar da nossa TV Nativos, o mais novo canal de televisão do Rio Grande do Sul e o primeiro canal de televisão da cidade de Tramandaí, uma TV comunitária, local, onde a gente vai poder se ver na televisão com os projetos, as atividades e tudo que diz respeito à comunidade de Tramandaí e das cidades que a TV Nativos abrange, como Imbé, Osório, Cidreira, Gramado, Canela, a Zona Sul de Porto Alegre e Canoas. E essas cidades fora aqui da região do litoral vão acabar tendo oportunidade de ver o que está se fazendo aqui no litoral, né? A TV Nativos ela entra no canal fechado, canal 6, pela NET Claro, e também nas plataformas do YouTube, Instagram, Facebook e no nosso portal tvnativos.com.br. Nós vamos falar hoje de saúde, né? A prevenção, um dos principais temas é a prevenção ao câncer de mama, num trabalho que vem sendo desenvolvido no município de Imbé há bastante tempo. Depois a gente já dá os anos, porque foi nesta semana. E nós convidamos para isso a secretária municipal da Mulher e dos Direitos Humanos da cidade de Imbé, nossa vizinha aqui do lado, a Daiana, esqueci, né? Ou esqueci? Esqueci, Godoy. Daiana, seja bem-vinda ao nosso programa. E a gente convidou a tua pessoa para falar nesse programa de hoje, porque vocês aniversariaram este ano, né? Esta semana, né? A ONG onde tudo começou. Quantos anos? 19 anos. 19 anos de trabalho. Eu queria que tu falasse um pouco para a gente como é que surgiu esse trabalho. Vamos começar falando da ONG Casa Rosa, Amigas da Mama, né? Que tu conte um pouco da história, né? De como surgiu, né? Quem começou e como é que foi esse início. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual horário que estão nos assistindo. Ele vai em vários horários, porque a gente reprisa, né? Pode ser, então, boa tarde e um oi, então, para o telespectador. Então, olá para todos que estão nos assistindo hoje. Como o Dejair me apresentou, eu me chamo Daiana. É um prazer estar aqui ao lado do Dejair, que é uma pessoa especial para nós e foi especial para a pessoa que daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouquinho da história dela. A história do combate ao câncer de mama iniciou através de um sonho de uma mulher que foi muito forte e lá em 2002 ela foi diagnosticada com câncer de mama, a Nilza Costa Godoy. Naquele ano, ela era vereadora no município de Imbé, ela tinha 40 anos, e naquele momento que ela recebeu a notícia, para ela foi como se fosse uma sentença de morte. Mas ela decidiu que ela não ia se curvar para a doença. E ela fez os tratamentos, mesmo com os médicos não sendo otimistas, naquele momento ela venceu o câncer de mama. Mas ela decidiu que vencer o câncer de mama não era suficiente para ela. E ela montou um grupo de mulheres no ano seguinte para que ela pudesse auxiliar pessoas que não tivessem acesso às condições de informação, acesso a exames que muitas vezes ela tinha, ou os contatos que ela tinha também, por ser uma pessoa no meio da vida política. Então, assim surgiu as Amigas da Mama, em 2003. Mas acho importante falar que no mesmo ano em que a Nilza descobriu ser portadora do câncer de mama, como ela era vereadora, ela foi autora de uma lei lá no município de Imbé, que foi a Lei Municipal de Promoção à Saúde Mamária.
ela tornou o dia 18 de julho, lá no Imbé, uma lei municipal em que, naquele dia, todo o município de Imbé deveria parar para fazer alguma ação voltada à prevenção do câncer de mama. Mas a Nilza decidiu que ela não queria parar por aí. Ela iniciou conversas com a doutora Mayra Calef, que já era presidente do IMAMA na época, e, através da força das duas e de articulação política, aquela lei que nasceu no Imbé em 2002, lá em 2004, foi sancionado pelo governador Germano Rigoto, a lei estadual em que tornou o dia 18 de julho o Dia Estadual de Combate ao Câncer de Mama, que não por acaso foi o dia que a Nilza descobriu estar com câncer de mama. Então, para nós, é muito especial essa data e muito significativa lá no Imbé, porque até semana passada a gente fez ações durante toda essa semana, ali justamente no município de Imbé, porque posteriormente, se eu não me engano, acho que em 2011 ou 2012, a então deputada Maria Helena Sartori transformou o Dia Estadual em Semana Estadual de Combate ao Câncer de Mama. Então, vejam, né, vocês que estão nos assistindo, o alcance que a luta de uma pessoa conseguiu chegar assim, a nível estadual, a um dia ser transformado em semana, para conseguir alcançar várias pessoas, para que naquele dia e na semana a gente fizesse várias ações de prevenção e promoção à saúde. Na criação, a coordenação, a presidência era da Nilza ou tinha uma outra pessoa? Se eu não me engano, no momento da criação, a Nilza não era presidente. Acho que era outra pessoa. Era outra pessoa. Tu não tem ideia assim do número de mulheres que eram atendidas naquele ano? Não tenho ideia. Hoje, quantos são, por exemplo? Olha, hoje varia muito. Por exemplo, a gente tem um programa que a gente mantém desde 2017, que é o Saúde da Mama é 10, em que nós fornecemos na Casa Rosa, todos os meses, 10 mamografias gratuitas. Então, a gente auxilia com esses exames com o caixa da entidade mesmo, não, sem recursos públicos, é através do trabalho das voluntárias que a gente angaria recursos para pagar os exames. Então, a gente atende muitas vezes algumas urgências que a própria prefeitura nos solicita. Por exemplo, acho que mês passado, o pessoal da marcação de consulta ali da Secretaria da Saúde conversou comigo, fez uma lista das mulheres que estavam aguardando há mais tempo, que eram urgentes, que tinham nódulo ou histórico de câncer na família, e passaram para nós para ver se a gente conseguiria atender. Que o município, através do SUS, não conseguia atender. Que não conseguiria atender com a urgência, que o caso pedia, assim, porque a gente sabe que tem uma burocracia, existe a fila, ninguém pode passar na frente de ninguém. Então, ali, eles se sensibilizaram com o caso das pessoas, né, a pessoa da marcação, e viu o histórico e passou para nós. Então, isso é uma coisa que acontece. E aí, até uma coisa que eu ressalto, mesmo com a pandemia, e de 2020 até agora, a gente nunca deixou de atender alguém que chegou para nós com um caso urgente, que não poderia esperar. Nós sempre demos um jeito de atender essa pessoa. Não deixa a pessoa sair frustrada, né, e desesperançosa, né? Tu falaste em recursos próprios. Vocês têm patrocinadores? Vocês buscam como? O que essas voluntárias fazem para ajudar nessa captação de recursos? Assim, quem ajuda? De onde vem o dinheiro? Não, nós não temos patrocinadores próprios. Nós temos muita força de trabalho, na verdade, né? E muita força de vontade. E a gente está rindo da situação, né? Porque é terrível, né? Sim. É tragicômico. Nós temos um brechó que nós mantemos com doações. Então, basicamente, hoje as vendas do brechó é a nossa principal fonte de renda. Nós temos os recursos que vêm também do Nota Fiscal Gaúcha, que indica as Amigas da Mama como associação de assistência social.
também nos ajuda a receber recurso através da Secretaria da Fazenda do Estado. Nós temos o Tampinha Legal, que é o programa de reciclagem de plástico. Das tampinhas de PET, isso, de refrigerante. Daí não só de refrigerante, né? Tudo que for tampa plástica, até aquela tampinha bem pequena da pasta de dente. Ah, também? Também. A gente separa tudo por cor. Olha, isso é uma novidade para mim. Deve ter mais algum que não sabia. Eu achava que era só as tampinhas de PET. Não. Todas as tampas que foram sejam de plástico, a gente faz a separação, a gente faz a higiene do plástico, separa por cor. Daí vem o caminhão do Tampinha Legal de Porto Alegre, o parceiro, passa aqui pelo litoral e leva o que a gente arrecada. Daí, proporcionalmente, o que a gente entrega de plástico é o que a gente recebe. Então, a gente se mantém... Tem um volume X e um valor por isso. Peso. Isso, tem um peso. Nunca tem um valor certo do que a gente vai receber por mês. Quando a gente precisa de um recurso, ou, por exemplo, a gente vai precisar está se preparando para o Outubro Rosa. Esse ano a gente não vai ter patrocinador para o Outubro Rosa de novo. Geralmente, o nosso patrocinador master do Outubro Rosa sempre foi a Corsan. Mas esse ano, em função das eleições, a Corsan não... Ela não pode patrocinar. Ela não vai patrocinar, porque, enfim, é muito próximo da eleição e tem toda uma burocracia de marca, de autarquias, e enfim. Então, a gente não vai ter o recurso que geralmente tínhamos nos últimos anos. Então, a gente já sabe que não vai poder contar com essa verba. Então, o que a gente vai fazer? A gente fez contato com a prefeitura para colocar o brechó, por exemplo, semana que vem, lá no estacionamento da Prefeitura de Imbé, para arrecadar um pouco mais. E aí a gente vai se ajeitando como dá. Eu ia te perguntar, até anotei aqui, onde é que acontece o brechó? Então, ele é itinerante? Ele fica na Casa Rosa. Normalmente na Casa Rosa, que fica na Avenida Nilza Costa Godoy. Desde 2016, para quem está nos ouvindo, então a Avenida Rio Grande passou a se chamar Avenida Nilza Costa Godoy em toda a sua extensão. Então, o brechó fica disponível na sede da Amigas da Mama, que é a Casa Rosa, que abre somente à tarde, porque nós não temos funcionários, a gente tem voluntários. Não tem até como pagar, né? Como eu falei, a gente não tem receita, né? A gente não tem financeiro que seja certo, que todos os meses... Que suporte o pagamento de um funcionário. Então, a gente tem as voluntárias que abrem somente da parte da tarde, da 1h30 às 5h30. Aí, como eu falei, quando a gente sabe que vai ser necessário, a gente faz esse brechó itinerante. Sim. E a sede é na Avenida Nilza Costa Godoy, um pouquinho depois da entrada para ali, como é que chama aquilo? Para o Guia Corrente, Guia ali na Corrente, Barra. Na Barra, à esquerda tem no meio de uma praça, assim, uma casa bem bonita, né? Isso, não tem como não ver, porque é rosa pink. Né? Rosa pink, que deve estar aparecendo aí atrás de nós, a imagem. Então, gravem bem a imagem e, se tiver roupa, calçados, que mais? Bijuterias, bolsa, a gente recebe também. Quem tiver peruca, que por acaso não esteja mais utilizando, a gente faz um empréstimo para pessoas que estejam em tratamento de câncer de mama ou outro tipo de câncer. Nós temos também cadeira de roda, cadeira de banho, andador, muleta, bengala, tudo que a gente recebe e faz um empréstimo para pessoas que estejam utilizando. Exatamente. Quando a pessoa não precisar mais, ela nos devolve e a gente repassa para o próximo. Para o próximo. E as tampinhas também entrega lá? As tampinhas também entrega lá. Então, tá legal. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso primeiro bloco. Falamos bastante da ONG Amigas da Mama. Quem preside hoje, quem manda hoje? Sou eu. É tu? E a coordenadora geral é a mamãe. Mamãe. Que está aqui no nosso estúdio, né, prestigiando aqui a nossa entrevista, né, com a filha e acompanhando o trabalho da filha. Então, tu presides... Quem está nos assistindo sabe que as coisas estão muito difíceis para todo mundo, né? Então, já é muito difícil arrumar pessoas que queiram trabalhar de graça. Então, a gente acaba colocando a família
E Eu soube que o teu pai era, não sei se ainda é o ainda tesoureiro. não tem tesoureiro, opção. não tem. Não tem. Não tem. E aí sua família toda envolvida, né? E o Paulinho É o também vice-presidente. sempre é o vice-presidente, É. Paulinho. Tá bom, muito legal. Nós estamos conversando com Dayana Godoy, que secretária municipal da Mulher e dos Direitos Humanos do município de Imbé, e vai falar mais sobre esse trabalho dela na secretaria na sequência do nosso programa. Não saia daí, só uns minutinhos, um minutinho a gente já está de volta. Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Bem-Estar na TV Nativos, com sede em Tramandaí e com sinal para vários municípios do litoral, Grande Porto Alegre, sul de Porto Alegre e a Serra Gaúcha. Nós estamos conversando hoje com a secretária da Saúde, secretária da Mulher e dos Direitos Humanos do município de Imbé, a Dayana Godoy. No primeiro bloco, nós falamos da ONG As Amigas da Mama, que é presidida pela Dayana também, tá? Com o apoio da mãe, que é a coordenadora. Como é o nome da mãe? Que eu não lembro. A dona Carmen, que falha, desculpa, dona Carmen, ela está conosco aqui também. O pai da Dayana é o tesoureiro e o marido da Dayana, o Paulo Godoy, é o vice-presidente. Né? Então vocês já podem ver que é um trabalho familiar de extrema importância, especialmente para a população carente do município de Imbé, especialmente as mulheres, né, com a prevenção e o atendimento para o câncer de mama. Eu te esqueci de perguntar no primeiro bloco, Dayana. Tu não é a Dayana, mas tu esqueceu. Hã? Tu não é a Dayana, mas tu esqueceu. Não sou a Dayana, mas eu esqueci que o nome dela esqueci. Também o sobrenome. No primeiro bloco eu queria te perguntar sobre hoje, quantas mulheres vocês atendem lá e onde são feitas as mamografias? Tem clínicas particulares? Ou como é que funciona isso? Depois do falecimento da Nilza, em 2016, a gente não sabia muito bem por onde começar, né? Porque a Nilza tinha todos os contatos, ela que conhecia as pessoas, então a gente precisou muito de ajuda. E em 2016 a gente teve a sorte de contar com o auxílio da secretária da Saúde do município de Imbé, que hoje retornou à Secretaria da Saúde, que foi a Magda Dor. Então, ela nos apresentou ao dono da clínica Urgemédica, o Dr. Túlio, lá em 2016. E é uma parceria que a gente mantém desde então. Clínica Urgemédica, aqui em Tramandaí. O Dr. Túlio, ele suporta toda a nossa demanda, inclusive no Outubro Rosa. Já aconteceu de nós ganharmos editais, por exemplo, do Poder Judiciário, em 2019, e a gente fornecer, além da mamografia, a gente fornecia ecografia mamária, transvaginal, e tudo isso o Dr. Túlio nos ajudou, fazendo um preço diferenciado para nós, e também porque ele sabia que a gente sempre deu um jeito de pagar. É parceirão, então. É parceiro. Ele faz um preço especial. Ele entende a nossa demanda, ele entende o trabalho social que é feito, e todos os casos que nós atendemos, a gente sempre encaminhou para ele. Então, ele faz uma condição especial para a gente, no Outubro Rosa, inclusive. Então, a gente sempre honrou com todos os pagamentos. Ele sabe que pode... Se atrasar um pouquinho, ele não fica bravo? Não fica bravo, que ele sabe que a gente garante o pagamento. Ele paga direitinho. Então, a gente atende essas mulheres que nos procuram durante esses meses, as urgências que aparecem também, que eu não sei dizer uma meta, assim, quantas são, porque varia muito de mês para mês.
Ano passado, por exemplo, a gente ficou alguns meses fechado, porque todos os voluntários têm mais de 60 anos. Desculpa, mãe, mas tem que falar. E aí Era o grupo de risco, da da Covid. Então, também passamos por toda essa dificuldade. Esse ano vai ser o primeiro ano que a gente vai retomar, voltar a fazer o chá do Outubro Rosa. A gente estava desde 2019 sem fazer, porque não podia fazer eventos com aglomeração, que era justamente onde a gente conseguia arrecadar valores. Dinheiro, né? Isso, aí, por exemplo, bingo também a gente não podia fazer. Então, tudo isso é algo que a gente já está sentando para conversar, como é que vai ser, como que a gente vai fazer essa abordagem esse ano e como vai ser o nosso atendimento também no Outubro Rosa, em razão do patrocínio que a gente já perdeu. O Outubro Rosa, tradicionalmente, né, nos anos que a Nilza coordenava o trabalho, junto com as voluntárias todas, e voluntários, né, porque tem homens também que participam lá, era um acontecimento na cidade, né? Eu me lembro que a Nilza pintava a ponte com o apoio da prefeitura daqui também, né, porque a ponte liga os dois municípios, pintava a ponte de cor-de-rosa e faziam desfiles. Fizemos ano passado. Fizeram ano passado também, Fizemos. Né? Então, realmente é um trabalho muito, muito interessante e importante para o município de Imbé, especialmente para as mulheres carentes. Foi a Nilza que trouxe o movimento do Outubro Rosa aqui para o litoral. Foi, né? Eu lembro, na época que está contado, eu tive o privilégio e o prazer de contar um pouco da história da Nilza Godoy nesse livro que eu escrevi. Quando ela diagnosticou, em 18 de julho daquele ano, ela me ligou e pediu que eu viesse ao litoral. Eu sou oriundo de Novo Hamburgo, que ela precisava de um trabalho meu. E o trabalho foi, ela pediu que eu a acompanhasse ao longo daquele dia, a partir daquele dia, né? Tudo que ela fez na luta para combater o câncer de mama que ela foi diagnosticada. E registrasse isso num livro, não só contando a história dela, mas também informando, passando informações de como as mulheres devem agir quando constatam que estão com o câncer de mama. Então, é um livro biográfico, didático, está esgotado, eu acho que deve ter uma meia dúzia lá. E esse aqui é um exemplar que eu autografei para minha irmã, uma irmã que eu perdi com o Covid. Então, eu carrego sempre comigo o livro com uma lembrança muito especial das duas, né? A gente fez 500 exemplares na época, né? E vamos tentar fazer uma segunda edição este ano. Vamos ver se a gente capta recursos das leis de incentivo à cultura aí do Estado e do nosso país, através da Lei Aldir Blanc e da Lei Rouanet. Não por acaso a gente lançou no Outubro Rosa também. Também foi lançado num chá. Foi lançado. Isso, no chá. Lotadíssimo, né? Eu me senti o Jorge Amado, naquele dia, dando autógrafo, de tão bonito que foi o lançamento do livro, numa tarde de sábado, né? Tinha, eu acho que cerca de 300, 400 pessoas. Isso, né? Tinha pessoas de várias cidades aqui do litoral, porque a Nilza marcou a vida de muita gente. Muitas pessoas, não só por ser quem ela foi, uma pessoa que lutou muito por ela, mas por várias outras mulheres, e levou essa luta por outros municípios também. Tanto que hoje ela é uma pessoa que ela é conhecida de Torres até Palmares do Sul. Nós sabemos disso porque isso aqui no litoral, né? Isso no litoral. Sem contar no Vale dos Sinos, onde eu resido, que ela é muito conhecida lá porque ela ajudava lá também, a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então ela sempre foi muito participativa, assim. E ela foi rainha dos estudantes em Novo Hamburgo. Quando jovem, né? Ela já era bonita, como ela sempre foi. E, enfim, foi uma grande mulher que a gente tem muita saudade dela e do trabalho que ela, do legado que ela deixou, é o mais importante que ficou aí.
Falamos bastante já, podíamos falar mais uma hora, mas eu preciso falar um pouco da secretária, né? O que a tua secretaria vem fazendo. Aliás, a Nilza foi a primeira titular desta secretaria, né? Para mim foi muito especial, uma honra quando o prefeito Ike convidou para assumir a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, que, para quem está nos assistindo, foi uma secretaria que foi criada e pensada para a Nilza, pelo trabalho que ela já fazia voltado para as mulheres e pelo que ela sonhava em poder fazer mais. Porque as pessoas têm uma ideia tão errada sobre política, né, Dejair? Sim. Mas muitas vezes a gente faz o que pode, até um pedaço, através das ONGs, como Amigas da Mama, mas o lugar que pode mudar a vida das pessoas é a política. E quando o prefeito Pierre criou a Secretaria da Mulher para a Nilza tinha muitos projetos que ela queria colocar em prática. Alguns ela conseguiu, outros, infelizmente, ela não teve saúde e nem tempo para isso, já que ela acabou falecendo em 2016. Então, ano passado, quando eu assumi, uma coisa que eu me propus era uma das últimas coisas que eu não tinha conseguido ainda realizar, que eu sabia que era desejo dela, que era o Centro de Referência da Mulher. A Nilza tentou, inclusive ela tinha conseguido recurso para isso em 2015 e, infelizmente, não se concretizou. E aí, esse ano, o governo do estado já disse que a gente não perde mais o recurso. Então, finalmente, depois, vejam bem, o INBE poderia ter um Centro de Referência da Mulher desde 2015, mas acabou não se concretizando. E eu acredito... do falecimento dela. Também, como ela acabou falecendo e não conseguia acompanhar tão de perto os passos da secretaria mesmo, ela fazia o que ela podia. Eu tenho uma cena muito, assim, que para mim marcou muito com a Nilza, quando ela estava bastante debilitada, e ela me chamou para vir aqui visitá-la. Assim, nós éramos muito amigos, né? Então, de vez em quando, ela me dizia: botei um dinheiro na tua conta, vem aqui para pagar a passagem do ônibus e vem aqui que eu quero conversar contigo. E aí eu vinha para cá. Naquele fim de semana, o Paulo Godoy até depois comentou comigo, ele disse: eu acho que tu é santo milagreiro. Ela estava há uma semana sem levantar da cama. Eu cheguei aqui na sexta-feira, no sábado de manhã, ela levantou, ela pegou o carro, ela dirigindo mesmo, e deu uma volta na cidade. Nós fomos lá na sede da Amigas da Mama. Ela arrancou alguns capins dos canteiros, né? Assim, ela cuidava muito isso. Bem tudo tinha que estar impecável. E aí ela recebeu uma ligação de uma funcionária da secretaria pedindo para ela se ela podia passar lá. Mas como ela não podia subir escada, né? Nós estacionamos em frente à secretaria e as funcionárias atravessaram a avenida e levaram os papéis para ela assinar no carro, porque ela estava debilitada. Ela trabalhou até o último momento. Ela despachava que de casa. O seu corpo conseguiu, ela despachava de casa. Enfim, eu vou parar de falar nela, senão eu vou me emocionar. E também o trabalho voltado à questão da violência contra a mulher. Quando a Nilza era secretária, eu costumava acompanhar ela como advogada. Então, ela fazia os eventos nos bairros ou tinha palestras do governo do estado e eu acompanhava ela. Na época, eu não sabia, não entendia muito bem por que, diante de tantas funcionárias que ela tinha, por que eu? Por que levar, né, eu que não, a princípio estava em outro setor da prefeitura, eu trabalhava na Secretaria da Fazenda, que não tinha uma relação especificamente com a mulher, por que eu, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber o porquê eu. E teve foi inclusive 2015 que me marcou muito, que foi o ano que ela estava internada, na abertura do Outubro Rosa, e ela saiu fugida do hospital. E o médico disse que se ela não voltasse até determinado horário, eles iam registrar um boletim de ocorrência.
E foi o ano... Tamanho o gosto que ela tinha por aquele Ela Outubro veio Rosa. para o Imbé para fazer a abertura do Outubro Rosa e ela chegou para mim e pediu que eu fizesse a fala de abertura no Outubro Rosa na Câmara de Vereadores. E eu sempre fui muito, muito tímida e eu disse para ela que eu não ia fazer. Porque eu não sabia o que falar, eu não conhecia ninguém, e eu disse não, e já ficava emburrada, eu não vou fazer, não vou fazer. E ela olhou para mim e disse, tu sabe que eu só posso contar contigo, né? Daí Aí a gente se obrigava a fazer. Né? Tá bom, eu vou fazer. E aí, com tudo isso em mente, eu digo assim que eu me sinto muito feliz de estar nesse espaço que foi pensado num primeiro momento para ela, de hoje... mais velha, também mais experiente, ter uma noção maior do que é fazer política pública. E, por ter acompanhado ela tantas vezes, ter um norte, né? Saber por onde começar. E hoje eu digo para vocês, assim, hoje no Imbé a gente tem uma forma de mapear a violência. Nós recebemos todos os boletins de atendimento da Guarda Municipal, que envolvem violência doméstica. A gente envolve os atendimentos da saúde, quando há suspeita de violência também, e eles nos encaminham. E a gente tem isso mapeado por bairro. Qual é o bairro que precisa mais da nossa atenção? Por exemplo, se aquela mulher já tem uma reincidência, qual foi o nosso último contato? Se essa mulher ela quis, por exemplo, uma ajuda com um atendimento psicológico, se ela não quis ajuda, porque acontece já também. Tem o histórico todo. Temos o histórico. A gente tem uma rede de proteção à mulher envolvendo a patrulha da Brigada, a Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, que ela é de Tramandaí e Imbé. Então, tudo que a gente recebe de deferimento de medida protetiva, a gente encaminha para a patrulha. Aí todo mundo já fica sabendo, a Polícia Civil, a Guarda. Então, esse trabalho é uma coisa que, para mim, é um orgulho, assim, porque quando a gente passa, por exemplo, pelo Ministério Público e o promotor fala com o juiz e diz, olha, o juiz concordou em passar essa informação para vocês, para mim, significa credibilidade, sabe? Com certeza. Né? Porque ele sabe o que está sendo feito, né? A tua formação é direito, né? Eu sou advogado. É advogado. E hoje... Hoje de secretária. Tudo um pouco. De tudo um pouco. Isso. Tá bem. Já estão nos avisando que estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Alguma coisa mais que eu não tenha te perguntado, que tu queira transmitir para o público? Está aí o teu 1 minuto de encerramento. Como a Secretaria é Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, nós também fazemos um trabalho focado justamente pela pasta dos direitos humanos com a questão do idoso. Todo o projeto da Sabe a Idade, ele está conosco ali. Sabe a Idade. Isso, Sabe a Idade. Então, a gente tem a ginástica, a gente tem grupo de dança. No Junho Violeta, que foi o mês de conscientização contra a violência ao idoso, eu fui em todas as turmas da Sabe a Idade, conversar com eles sobre direitos. Aí facilita um pouquinho ser advogada claro. nessa hora. Teve uma turma que, inclusive, me segurou por 2 horas. Me perguntou coisas assim de direito do trabalho até direito previdenciário. Sim, coisas que eles no dia a dia do dia a dia, mas foi muito legal, assim, a gente fez um trabalho com as crianças também na educação infantil, no Maio Laranja. Então a gente tem focado muito na questão da prevenção, de tentar informar as pessoas para que elas saibam dos direitos delas e que elas possam agir também antes do pior acontecer. Muito bom. Daiana, foi um grande prazer te entrevistar pela 90ª, 40ª. Sempre que eu venho... Mas a gente não fala sempre das mesmas coisas. Pelo menos não fala das mesmas coisas. Tem vários assuntos para falar. Porque eu admiro muito o trabalho da Daiana, né, e da continuidade que ela deu assim, aos sonhos da sogra, né, e que eu sei que as duas tinham uma relação muito, muito afetuosa, né, e pela tua competência em conduzir isso, né, nos tempos difíceis, de não ter recurso público para quase nada, especialmente para uma área que nem essa, né? Então, te agradeço muito, né, por teres aceito o nosso convite. E a casa está de portas abertas. Nós estamos recém começando
vislumbramos um futuro promissor e sempre que tu precisares da TV Nativos, dá um grito, vem aqui e divulgar teus projetos, né? E que a gente está aí para te ajudar. Tá bem? Tá bem, eu que agradeço o convite. Para quem não sabe, o Dejair também foi o cerimonialista do meu casamento. Ah, isso, tinha esquecido. Sim, então para nós é um grande prazer toda vez conversar com ele, até porque a gente tem uma relação não entrevistado, quase entrevistador, isso. Então, obrigada pelo convite. É bom saber que está nesse espaço agora. Com certeza, a TV Nativo só tem a ganhar com a presença do DG. Muito obrigado pelos elogios. Obrigado aos nossos telespectadores que nos acompanharam até agora. E continuem com a programação da TV Nativos e assista também às reprises do nosso programa que serão veiculadas ao longo de nossa programação. Obrigado a todos pela audiência.